Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, boa noite. Agora iremos dar continuidade à leitura da Bíblia. Aqui estamos no livro de Gênesis, no quarto dia. Vamos agora para os capítulos 22 a 28. Então, vamos assim iniciar a leitura deste dia. Gênesis capítulo 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abradou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: Ficamos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e o pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos ambos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, que edificou Abraão ali um altar, e edificou um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz: Até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, e Razo, e Pildas, e Gildáfio, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também a Teba, a Gaã, e a Taás e Maaca. Gênesis capítulo 23, a morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto e diante de minha face. E responderam aos filhos de Et e Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra
diante dos filhos de Et, e falou com ele, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte meu morto, e diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, para que me dê pelo devido preço, em posse de sepulcro, no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron heteu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu vida ao filho de Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o contorno ao redor. E se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et e de todos que estavam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova, no campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebron, terra de Canaã, na terra de Canaã. Assim o campo da cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Gênesis capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão, seu servo, o mais velho de sua casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás a minha terra e a minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda de que não faças lá tornar meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se, partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo de que as moças saíam a tirar água, e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje o encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que estou em pé junto à fonte de água, e os filhos dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e disser: Bebe, também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, para que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Gênesis capítulo 24, versículo número 15. O encontro de Rebeca. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista e virgem, que varão ainda não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu.
Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão, e dele beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que se acabem de beber. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de ver, e calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado na sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de 1.000 siclos de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também na casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, a qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor e disse: bendito seja Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte, e aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés, e os pés do varão que estavam com ele. Depois puseram comer diante dele, e ele, porém, disse: não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata, e ouro, e servos, e camelos, e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor. Depois da sua velhice, ele lhe deu tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, cuja a terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai, e a minha família tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, prosperará o teu caminho, para que tome mulher para meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família, e não deres livre serás do meu juramento. Eu cheguei à fonte e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, tu agora prospera o meu caminho no qual eu ando, eis que eu estou junto à fonte da água. Seja, pois, que a donzela que saía tirar água, e eu disse: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, tu e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu a água, e tirou. E lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou e baixou o seu cântaro, e baixou o seu cântaro, e disse: bebe, também darei de beber os seus camelos. Bebi eu também, e deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei, e disse: de quem és filha? Ela disse: sou filha de Betuel, filho de Naor, que gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-me saber, se não há também o fazer saber, para que eu
olhe a mão direita ou a esquerda. Então respondeu Labão, libertou e disseram, do Senhor procede este negócio. Não podemos fazer-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho de meu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abrão, ouvindo essas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu a Rebeca também, deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. Levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixar-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram, certamente a donzela, e disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Gênesis capítulo 24, versículo 58, Rebeca consente em casar com Isaac. E chamaram Rebeca e disseram, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua mãe, e os servos de Abrão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram, nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos teus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre o camelo e seguiram o varão. Tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que um camelo vinha. Rebeca também, levantando os olhos, viu Isaac e lançou-se do camelo, e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou, e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis capítulo 25. Abraão casa com Quétura e tem filhos dela. Vamos ver o que nos fala esse capítulo de número 25. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quétura. E gerou-lhe Zinrã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. E Joquizã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efé, Enoque, Ábida e Elda. Estes todos foram filhos de Quétura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Gênesis capítulo 25, versículo 18. Abraão morre. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Mecpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de mãe. E o campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Gênesis capítulo 25, versículo 12, os descendentes de Ismael. Essas, pois, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Saragá, egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Quedar, e Abdeel, e Mibzão,
e Misma, e Dumá, e Massá, e Edade, e Tema, e Getur, e Nafis, e Kedmá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os nomes pelas suas vidas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos e expirou e morreu, e depois foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur. Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Os descendentes de Isaac. Essas são gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac era da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é porque sou assim. E foi-se perguntado ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 gerações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e seu primogênito, o ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 70 anos quando gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito da caça, varão de campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis capítulo 26. Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome. E foi anos de dias de Abraão, por isso foi-se Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a sua semente como a estrela que está no céu, e darei a tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como se estivesse ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que
eu porventura não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizesse? Facilmente me teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todos os seus povos, dizendo: qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia assim engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulhavam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali para Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoarei, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. E edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Gênesis capítulo 26, versículo de número 26. Abimeleque faz um pacto com Isaque. Abimeleque veio a ilha Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que vieste a mim, pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, porque dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo, que nos não faça mal, como nós te não temos tocado, e como te dissemos, e como fizemos somente bem. E te deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-lhe também em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram acerca do negócio do poço que tinha cavado. E disseram-lhe: temos achado água. E achou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Gênesis capítulo 27. Deus manda a Esaú fazer-lhe um guisado. E Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui.
E ele lhe disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua algava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto. Traze-mo, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falou ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Gênesis capítulo 27, versículo 6. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me caça, faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levar-o-ás, meu filho, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai e traze-nos. E foi, e tomou e trouxe a sua mãe, e fez o guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu em Jacó, seu filho menor. E com a pele dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e o deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me pedisse. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isso, que tão cedo o achaste, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor, teu Deus, o mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho. Se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou, e disse: És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Pode chegar por isso perto de mim, para que coma da caça, meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-se, e comeu, e trouxe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque: Meu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curvem diante de ti. Se, pois, Senhor, de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam também os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gênesis capítulo 27 e versículo 30. Esaú traz seu pai um guisado e descobre que Jacó já tomou a bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também-lhe um guisado saboroso e trouxe ao seu pai. E disse ao seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque:
seu pai: Quem és? Quem és tu? E ele disse: Sou eu, teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesse e abençoei-o. Também será bendito. Esaú, ouvindo essas palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com a sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que me farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou-se Esaú sua voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, e sem o orvalho do céu, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegassem os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e esqueça de que fizeste. Então enviarei, e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. E Jacó toma filhas das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida. Gênesis capítulo 28. Isaque manda Jacó a Padã Arã. Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, pois, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique, para que seja uma multidão de povos. E te dê as bênçãos de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, nações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Jacó a Isaque, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoará Jacó e enviará Padã Arã para tomar mulher para si dali, o que abençoando lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, se fora Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das mulheres de Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nabaiote. Gênesis capítulo 28, versículo 10, a visão da escada de Jacó. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou no lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto,
e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou eis que posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te dará a ti a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Acordado por Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, versículo 18, a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs sobre a coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. E o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Concluímos hoje a leitura de mais 7 capítulos da Bíblia, com o intuito de lermos toda a palavra de Deus em um intervalo de 6 meses. Então, que Deus abençoe e até os próximos capítulos. Amém.